Olá, pessoal, boa noite, como vocês estão? Hoje é quarta-feira e hoje é dia de live aqui no Brasil. Eu sou Alessandra Venâncio, treinadora de produtos Marita, e toda segunda e toda quarta, às 20 horas, eu estou aqui com vocês. Hoje nós vamos continuar na sequência dos nossos ativos exclusivos do café 3.0, que é o nosso primogênito, e o 3.0 Plus. Segunda-feira eu falei do Piscilipo, hoje nós vamos falar do 3.0 Plus e 3.0 com alfa mangostino. Toda vez que eu falar de Piscilipo, alfa mangostino e Lex, eu estou falando de ativos exclusivos que você só encontra nos produtos Marita, tá? O alfa mangostino é um ativo do 3.0 e 3.0 Plus. Então, vamos falar um pouquinho do benefício dele, tá? Só lembrando, benefícios do Piscilipo, né, que é uma molécula exclusiva Marita, que é o quê? Primeiro, saciedade. Segundo, captação do excesso de carboidrato e gordura da alimentação, não deixando o nosso corpo absorver, fazendo com que o nosso corpo precise buscar reservas de energia acumulada, que são as gorduras que nós temos acumuladas, né? E também reduzindo a ingesta calórica. O que é isso? Para emagrecer, a gente precisa de ingesta calórica. O que é isso, Alessandra? Comer menos do que o nosso corpo gasta, tá? Então, benefícios aí do Piscilipo, além de ser um prebiótico muito potente, ajudando a reduzir marcadores de inflamação. Lembrando que o excesso de gordura no nosso corpo também já é um processo inflamatório, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho do nosso alfa-mangostino. O alfa-mangostino é o ativo da Garcinia mangostana ou do mangostão, tá? Então, é comprovado cientificamente já a sua ação, gente, tá? E o que ele faz? Ele reduz o número de células de gordura e o seu tamanho. Como assim, Alessandra? A gente precisa entender que as células de gordura, elas, no momento em que a gente vai engordando, elas vão inflando como se fosse um balão. O nosso corpo vai armazenando, depositando e vai enchendo as células, ela vai enchendo como um balão. Quando o nosso corpo precisa usar as reservas de gordura, ele vai lá dentro da célula e começa a usar. Tá? É todo um processo, não vou falar aqui porque vai demorar, não é aula de bioquímica, mas para que você entenda. Ele vai começar a usar aquela gordura que está dentro da célula estocada. Então, à medida que vai usando, essas células vão reduzindo de tamanho. Por isso que quem emagrece muito rápido não emagrece e logo ganha todo o peso de volta. Porque as células de gordura estão lá do mesmo jeito, a pessoa perdeu água e músculo, tá? Então, por isso que é muito rápido o reganho de peso dessas pessoas que emagrecem de forma muito rápida e desordenada, tá bom? Então, o alfa-mangostino, ele vai agir nessas células, tá bom? Vai reduzir o número de células no nosso corpo e também o tamanho delas, fazendo com que elas comecem a esvaziar, tá bom? Então, o que acontece? O alfa-mangostino, ele tem um efeito que o primeiro ele começa num processo de desinflamar o nosso hipotálamo, que é uma glândula que nós temos por aqui, e que ela é responsável pelas sensações de fome e saciedade, tá? Então, toda a comunicação dos hormônios, grelina, leptina e outros, passam por ela, pelo hipotálamo. Quando ele está muito inflamado, e por que ele inflama? Porque os nossos hábitos de vida são ruins, alimentação ruim, sono ruim, né? Uma série de coisas aí que a gente faz que prejudica. Então, ele vai ficando inflamado e aí a gente vai perdendo, rompendo essa comunicação do hipotálamo e a forma que ele recebe a informação desses hormônios de fome e saciedade, fazendo com que a gente fique compulsivo, tá? Então, essa compulsão alimentar, essa vontade de estar beliscando, aquela pessoa que come nunca consegue sentir saciedade, né? Fala, opa, eu não vou ficar comendo, eu tô bem, tô tranquilo, né? Isso é problema, sim, do hipotálamo aí inflamado e prejudica, sim, a manutenção do nosso peso ótimo para o nosso corpo, tá? Então, a partir do momento que a gente começa a consumir o alfa-mangostino, que é riquíssimo em xantonas, que são moléculas adaptogênicas. O que é isso?
As moléculas adaptogênicas, elas são raras nos alimentos e o alfa-mangostino é um dos que mais tem, tá, na natureza, as xantonas. E essas xantonas, elas são adaptogênicas. O que elas fazem no nosso organismo? Elas aumentam a resistência do nosso organismo aos problemas, ao estresse oxidativo. O que é isso? Algo que me fazia muito mal depois que eu estou consumindo as xantonas do alfa-mangostino vão começar a não me fazer mal mais, porque o meu corpo aumentou o grau de resistência. Pense, por exemplo, você fazendo musculação. Os primeiros dias você vai morrer de dor, vai achar que não vai voltar mais. Depois de algum tempo, vai ser necessário você aumentar a carga, porque você já está com resistência àquele peso, tá? Então, quer dizer, você está mais forte. As xantonas, elas promovem essa fortaleza no nosso organismo, aumenta a nossa resistência, ou seja, se eu estou muito estressado, se eu estou ficando, por exemplo, gripado direto porque eu estou muito estressado, por exemplo, tá, gente? As xantonas vão aumentar a minha resistência aos resfriados e à gripe, tá bom? Então, não é aquele estresse que eu estou tendo que vai fazer eu cair de cama com resfriado. É mais ou menos por aí, tá? Elas aumentam a nossa resistência ao estresse e ao estresse oxidativo. Elas fazem o nosso corpo se adaptar, tá? Lembrem sempre da lei aí, que não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta melhor à realidade. Então, as xantonas, elas fazem o nosso corpo se adaptar melhor à realidade, tá? Ao que a gente está enfrentando naquele momento. E o alfa-mangostino é rico em HCA, que é o ácido hidroxicítrico, que ajuda a regular níveis de glicose no nosso sangue, tá? Não deixando a gente ter uma glicose pós-prandial muito alta, fazendo com que o nosso corpo comece a acumular gordura e também ele faz o nosso corpo começar a esvaziar esses depósitos de gordura, essas células, os adipócitos, fazendo com que eles reduzam de tamanho. Então, essa é a ação do alfa-mangostino no nosso corpo, tá? Tanto das xantonas do alfa-mangostino, quanto do alfa-mangostino com a questão do HCA, que é próprio dele, é encontrado somente nele. Então, esse é o segundo mecanismo de ação do nosso alfa-mangostino, que nós encontramos no café 3.0 e no café 3.0 Plus. Você vai perguntar, Alessandra, qual a diferença dos dois? Esse é o nosso primeiro café, que tem registro de alimento funcional, e esse é o nosso segundo café 3.0, que é o Plus. Por que Plus? Porque ele tem uma quantidade dos ativos maior do que no 3.0. Então, qual seria a indicação? Você que está começando seu processo de emagrecimento, você vai usar o Plus. Você que já está mantendo o seu peso, você pode usar o 3.0. Os benefícios são os mesmos, com a diferença que esse tem uma quantidade maior dos ativos, tá? É só essa, os ativos são os mesmos, os benefícios são os mesmos, tá bom? Mas o Plus sempre tem um plus a mais, tá? Então, você vai ter mais saciedade, você vai ter mais algumas ações aí que para uma pessoa que está com obesidade grau 2, grau 3, indo para o grau 4, vai ser muito eficiente usar o 3.0 Plus. Eu vou ficando por aqui. Amanhã é dia de plantão no Instagram, @produtosmarita. Eu estou lá com vocês das 8 da manhã às 18, tirando as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite e até amanhã.